Olá! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos gêneros da tipologia argumentativa. Hoje, o nosso objetivo da aula é reconhecer no gênero carta do leitor a intenção argumentativa e também saber expor uma sugestão, reclamação ou opinião sobre fatos lidos. Então, o que seria, para vocês entenderem, a carta do leitor? Quando eu falo carta, a pessoa, obviamente, pensa em alguém que está escrevendo. Quando eu falo leitor, nós pensamos em quem está lendo. Então, que confusão é essa? É isso que a gente vai ver hoje, né? A carta do leitor, ela é um dos gêneros em que a pessoa, quando está lendo alguma matéria, de alguma revista que ela goste, de algum jornal que ela costume ler, de repente ela se depara lá com uma matéria que chamou muito a sua atenção, seja positiva ou negativamente, certo? O que ela pode fazer? Ela tem a possibilidade de escrever para o editor, para o jornalista, né? Para a redação desse jornal ou desta revista, e expor alguma informação, alguma sugestão, alguma reclamação. Então, é uma parte do jornal e da revista que há um retorno dos leitores, por isso que se chama carta do leitor, certo? Então, é um texto argumentativo, por quê? Porque eu não vou escrever na carta do leitor que eu fui comprar jujuba na padaria. Eu vou escrever para o meu jornal, para a minha revista, se eu realmente tiver uma intenção argumentativa. Isso daqui é muito importante, ok? Na qual o leitor envia a um jornal ou a uma revista para relatar algum fato, expressar sua opinião sobre alguma notícia, tema atual ou artigo publicado. É muito importante que ao fazer isso, o leitor, né, que no caso vai ser escritor desta carta, que ele diga sobre qual matéria ele está falando, qual foi a revista ou jornal, de qual época, né, de qual número era, para quê? Para situar aquela pessoa que está recebendo a carta e poder dar uma resposta para aquilo também. Aqui eu tenho um exemplo, então, de uma carta do leitor. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Percebam que a estrutura ela é muito parecida com uma carta pessoal, né? Em que lá na parte de cima vai o local e data, depois vai ter o que? O vocativo, seguido de vírgula sempre, né? O que é o vocativo mesmo? É quando há uma conversa diretamente com alguém. Esse alguém, nesse caso, não é conhecido, ok? Então, o que ele disse? Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região centro-oeste, especialmente o destaque feito a Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Atenciosamente, JS. Vocês poderiam me perguntar, estar se perguntando, JS não é nome de ninguém, então não precisa ter assinatura? Veja, aqui nós temos duas situações. A primeira situação é que essa pessoa, ela pode ser que não tenha mandado exatamente só isso para o editor, certo? O que acontece? Quando a revista, o jornal, recebe as cartas, o que eles fazem? Para uma questão de espaço, eles não têm espaço suficiente para colocar cartas enormes, né, de todos os leitores. Então, eles selecionam trechos dessas cartas e vão publicar, né? O que eles fazem?
muitas vezes eles colocam apenas as iniciais dos leitores para não expor ninguém, né? Então, ora pode ser que vocês encontrem carta do leitor com o nome, especificação, com a profissão, né? Nós já vamos ver outros detalhes, ou somente assim para não expor ninguém, ok? Agora, vocês vão identificar no texto lido que o leitor vê-se representado na reportagem realizada e identifica-se diretamente com as informações passadas pelo texto, ou seja, o JS. Será que quando ele resolveu escrever essa carta, ele de alguma forma se sentiu pertencente à matéria que ele havia lido? O veículo de comunicação, né, conseguiu agradar a todos os seus leitores. A gente consegue perceber lá na carta do JS que aquela matéria a qual ele se refere agradou a todos os leitores. A carta não tem cunho argumentativo, não tem argumentação nenhuma ali, ele só fala bem ou não sei, né? Ou esse exemplo nem é de uma carta, ok? Então, pensem aí, essa tela fica um pouquinho para que vocês reflitam e sempre pensando nas características lá dos textos argumentativos, ok?
Vamos lá então? Então acertou quem anotou a letra A. O leitor, ele se vê representado naquela carta. Em algum momento, né, ele se sentiu acolhido pela matéria, ok? Embora na matéria, não tem, desculpem, embora aqui na carta não tenha a referência a qual matéria, o número da matéria, provavelmente foi o corte que eu havia dito para vocês, né? Então, por causa do espaço às vezes, né? Então, olha lá, quais são os objetivos para quem faz uma carta do leitor? Tem vários objetivos, né, a se fazer uma carta. Ou eu vou sugerir algo para que aquela matéria fique mais completa ainda. Então, por exemplo, essa pessoa, ela poderia sugerir algo a mais, de repente, se ela achasse que fosse necessário. Ou ela poderia reclamar se ela achasse que não. Algo não estava certo aqui na matéria, vocês erraram, enfim. Ou ela pode opinar ou elogiar, que é o que menos as pessoas fazem, né? Geralmente as pessoas reclamam ou opinam, não é verdade? Mas elogiar e sugerir, né, contribuir criticamente, esse é o nosso papel, certo? Então, também poderiam ser sugestões. E o veículo de publicação. Então, para quem que eu escrevo? Onde que tem carta do leitor, né? Onde que eu encontro esse gênero? Eu encontro em jornais e em revistas, certo? Quem que é o autor, então, das cartas do leitor? O autor seria qualquer pessoa que seja leitor do veículo de publicação. Para quem que é destinada a carta do leitor? Depende, né? Ou para os editores da revista, do jornal, ou para os demais leitores, às vezes você quer inserir algo ali que eles também se sintam acolhidos, dependendo do tema. Então, de repente, aquele editor vai selecionar a sua carta justamente para atingir lá um público maior de leitores. O que precisa ter na carta do leitor? Qual que é a estrutura? Então, como toda carta, precisa ter uma introdução, ok? O timbre da introdução seriam os dados de identificação do remetente, daquela pessoa que está enviando a carta. Nome e endereços completo, né? Para quê? Para que essa pessoa se responsabilize por aquilo que ela está escrevendo. Não que isso seja sempre divulgado, como eu havia falado. O local e a data, então a cidade de onde é escrita, dia, mês e ano do comunicado, né? Por quê? Porque se você pega lá, de repente, um jornal bem antigo, né? E você vai ter uma carta do leitor falando de uma matéria mais antiga ainda, então situa tanto outros leitores, né, quanto o pessoal da própria edição, enfim. E o endereço do destinatário, então o nome do jornal ou da revista, endereço e seção a que se destina, né? Então, por exemplo, não é em cada seção do jornal, eu estou na seção classificados, vai ter carta do leitor. Eu estou na seção notícia, vai ter, não. Vai ter a seção carta do leitor e ali você vai poder escrever sobre as diferentes outras seções. As partes da carta. Então, lá na linha de saudação, a fórmula utilizada com mais frequência é diretor, senhor diretor. O que a gente não utiliza? Nós não utilizamos você por uma questão de respeito, né? De distanciamento entre quem escreve e quem recebe, tá? E aí depois você vai colocar, né? Se souber o nome da pessoa, ok, se coloca, ou se não, apenas faz como a gente viu lá no exemplo, né? Caro senhor editor ou senhor editor fulano de tal. No corpo da carta, aí vai o grosso, né, do motivo do porquê que você está escrevendo aquilo. Lembrem que a carta do leitor, ela é motivada pela própria pessoa, né? Ninguém obriga ninguém a escrever uma carta do leitor. Então, a opinião vai aqui, vai no corpo do texto.
Com frequência se desenvolve segundo uma estrutura argumentativa, né? Então, lá da nossa aula 3 e 4, exposição dos fatos ou referência a alguma informação atual, opinião fundamentada. Prestem atenção que isso daqui é muito importante, lembrarem lá dos argumentos, né, de autoridade, de existência, de prova concreta, de senso comum que nós vimos nas aulas anteriores, com questionamentos e propostas. Ali vai depender do que você quer com aquela carta. E a despedida, gente, apesar do nome aqui, não é tchau até amanhã, né, beijinho no ombro, não tem nada disso, é uma carta formal, certo? Então, uma breve saudação utilizando uma fórmula de cortesia, assim como eu coloquei lá, caro senhor diretor, né, ou senhor editor, eu vou colocar também essa linguagem, eu vou manter a minha formalidade. Então, agradeço sua atenção, atenciosamente, ok? E para finalizar, então, depois de tudo feito, você vai, sim, obrigatoriamente assinar. Como eu disse, a pessoa que assina, ela tem que se responsabilizar por aquilo que ela está escrevendo, né? Porque senão tem gente que usa de má fé e insulta, enfim, né, outras pessoas e não se identifica, certo? O detalhamento da assinatura, o nome completo do remetente, acrescentando opcionalmente sua profissão. Aqui vai depender de cada um. Eu tenho um aqui, agora, um outro exemplo. Lá eu tinha citado um exemplo positivo, né? Então ele era um elogio à matéria, e aqui vamos ver o teor, né? Então, primeiro, vejam que aqui ele usou um recurso que é o título. Pode? Pode. Para que serve? Para dar ênfase àquilo que você quer, né? Então, o título se chama Pisou na Bola. Muito fraca a reportagem sobre personalidade. Achei a linguagem muito cheia de termos técnicos, o que não combina com a revista. Também achei a matéria muito curta. Quando começa a ficar interessante, acabou. Pisaram na bola desta vez, edição. Carlos Cavalcante, Salvador, Bahia. Veja que interessante, esse recurso de pisou na bola como título e ele retoma pisaram na bola depois, né? E ele está falando sobre esporte. Então ele usou ali uma figura de linguagem, né, para fazer com que aquela matéria fosse lida, ficasse interessante. Quanto à estrutura, a carta exemplificada atendeu a todos os requisitos do gênero, já que tem saudação inicial, mensagem clara e despedida. Atendeu parcialmente aos requisitos, porém pode ter sido editada para que coubesse na página. Não atendeu aos requisitos do gênero carta do leitor, já que não há argumentos do remetente da carta. Ou não atendeu à proposta, já que não se sabe a quem se destina a mensagem. Um tempinho para que vocês pensem.
Vamos lá, pessoal? Então, olhando a estrutura da carta, num primeiro momento, parece que ela atendeu parcialmente aos requisitos, né? Por quê? Porque não havia lá local e data, não havia saudação inicial. Mas o que a gente vai percebendo? Que ela pode ter sido editada. Provavelmente foi realmente o que aconteceu. A qual veículo de publicação o leitor se refere? Será que ele se refere a um jornal na seção de esportes, a um documentário, ao caderno de esportes local ou a uma revista? Eu vou deixar aqui um tempinho para que vocês pensem, né? Olha lá, gente. Será que jornal, revista ou caderno local? Pensem aí um pouquinho.
fácil essa, né, pessoal? Já dei o spoilerzinho para vocês lá atrás. Então, ele se refere, então, a uma revista. Outra questão para vocês pensarem. Qual alternativa não contém uma característica de carta do leitor? Na carta do leitor não há regra estabelecida, mas o leitor precisa ter cuidado caso queira que seu texto seja publicado. Então, isso não faz parte da carta do leitor. Na carta do leitor, escreve-se a um jornalista ou redator, sim ou não. Especifica-se previamente o assunto ou eu vou escrevendo aleatoriamente, né, sobre o que eu quiser. Eu tenho que ter uma linguagem clara. Posso ser um pouco mais informal, não preciso ter uma linguagem muito rebuscada. E também posso usar palavras de baixo calão. Se eu estiver muito brava com aquela matéria, eu posso sim xingar o redator, xingar o editor e a quem possa interessar aquela matéria. Pensem um pouquinho e reflitam e a gente já volta para ver a resposta.
Fácil essa, né, pessoal? Eu tenho sim que ter a linguagem clara, eu posso sim ser mais informal, mas o que eu não posso? Eu não posso xingar ninguém, né? Principalmente num veículo de comunicação, ok? Então ninguém tem esse direito, né? E aí, a última questão para vocês pensarem sobre a carta do leitor. Assinale a única alternativa errada, a incorreta, então prestem atenção. A carta do leitor critica os textos publicados na própria revista, no próprio jornal. A linguagem da carta do leitor pode ser um pouco mais descontraída ou mais formal, dependendo do público para o qual é destinada, né? Se eu estou falando, lendo uma revista para jovens, uma linguagem mais jovial. Se for uma revista executiva, de negócios, então uma linguagem mais séria, uma linguagem mais formal. A carta do leitor não expressa opiniões a respeito de assuntos publicados em meios impressos. Ela expressa apenas opiniões a respeito de coisas ditas oralmente, então os jornais falados, né, ou rádio. O objetivo do leitor ao escrever uma carta para um veículo de circulação nacional é tornar pública a sua ideia, né? Então, qual dessas alternativas você acha que é a correta?
Vamos lá? Então, qual está errado? A carta do leitor não expressa opinião a respeito de assuntos publicados em meios impressos. É óbvio, né? Essa também estava muito fácil. Ok, pessoal? Então, retomando o nosso gênero de hoje, o que nós aprendemos? Então, como analisar uma carta do leitor e quais elementos compõem uma carta do leitor, ok? Então, até a próxima aula.